Clientes de procura e critérios de procura. Portanto, sobre isto será a sessão e este vídeo tratará exatamente isto. Vamos pensar então em relação às minhas leads, o que é que eu faço quando recebo uma lead de um comprador. Portanto, quais são os passos? Primeiro, pensar como é que eu obtenho esses clientes compradores. Portanto, eu posso obter esses clientes compradores através dos meus contactos pessoais, do meu círculo de influências, do meu farming, mas também posso receber leads de clientes de procura através do Market Center. Portanto, o Market Center envia-me um cliente de procura para ficar à minha responsabilidade. Portanto, e quais são os passos então com este cliente comprador? Terei que o contactar, portanto, terá que haver um contacto que será inicialmente telefónico, mas devo contactar com ele para me apresentar, para perceber exatamente quem é que ele é e para poder perceber como é que eu posso ajudá-lo, não é? Portanto, caso ele tenha vindo direcionado para um imóvel específico ou caso ele tenha uma procura generalizada. Portanto, é preciso fazer este contacto para que eu faça a qualificação do meu cliente, conhecer o meu cliente. O ideal será sempre presencialmente, nestas alturas poderá às vezes ser um pouco mais complicado ou não, mas a parte presencial é muito importante para que eu possa de facto conhecer o meu cliente. Devo pedir a devida autorização para que ele me autorize a armazenar os seus dados e poder também enviar-lhe posteriormente informação por e-mail e poder-lhe telefonar. Logo a seguir, depois de ter os contactos do meu cliente, telefone e e-mail, registar o cliente no Go. Devo registar o cliente no Go, registar também os seus critérios de procura no separador requerimentos da ficha do cliente. O que é que eu pretendo aqui com os critérios? Saber, portanto, quem é ele, não é? Porque é que ele quer comprar, como é que ele quer comprar, também até quando é que ele quer comprar. O meu objetivo é, com esta informação, poder então fazer o meu matching para fazer então o respectivo seguimento desse matching. O que é que implica o seguimento desse matching? Implica enviar exposés, saber se alguns deles são de interesse do meu cliente para marcar as respectivas visitas que me levará então ao fecho dos meus negócios, quer seja a venda ou o arrendamento. Indo ao Go e falando então aqui na ficha do meu cliente, a forma que vocês têm rápida de poderem criar um contacto, portanto tem este atalho que é o ícone no canto superior direito do Go, que ao abrirem automaticamente ele vai estar preparado para inserir um cliente de procura. É muito importante que tudo o que está em asterisco vermelho, sabem que é obrigatório o preenchimento, portanto não me deixará guardar a informação. Eu devo colocar qual é a fonte do meu contacto, de onde é que me veio o meu contacto, qual é a língua preferencial do meu cliente. É muito importante porque é nesta língua que o Go vai comunicar com o cliente quando, por exemplo, enviarmos exposés. Aqui não tem a ver com a nacionalidade, tem a ver com a língua na qual eu comunico com o meu cliente. A saudação do meu cliente, coloco então aqui o seu nome e o seu apelido e neste momento já posso verificar duplicados. Portanto, é no momento que eu estou a inserir um contacto como consultora que eu posso verificar se este nome do meu cliente já tem duplicação. A cidade de onde ele vem, o país então, sim, neste caso o país de onde ele é proveniente, e colocar o seu telefone de contacto e o seu e-mail, muito importante. E no telefone e no e-mail então, verificar também a duplicação deste contacto, caso exista duplicados, para que eu possa verificar junto da Team Assistant da minha equipa, caso haja duplicação, como é que se procede a partir desse momento. Não esquecer de assinalar que o cliente aceitou e concordou com a lei relativamente à proteção de dados. Nas observações gerais, muito importante que eu possa já colocar algumas observações pertinentes em relação a este cliente, portanto lá está, eu qualifiquei
classifiquei, portanto, quem é ele, em que prazo é que ele tem para comprar, o que é que ele pretende comprar, um pequeno retrato aqui, se vai precisar de financiamento, se está a vender outro imóvel. Portanto, estas observações gerais são importantes porque são uma radiografia rápida de quem é este cliente e vos permite manter esta informação e não esquecer, não é? Porque se não anotarem aqui poderão esquecer quando mais tarde já tiverem uma base de dados de clientes já relevante, não é? Ao início vão tendo poucos, conseguem controlar, mas a partir de um certo momento é muito complicado. Por isso é que se começarem a ter tudo isto organizado desde o início é muito mais fácil. O requerimento do meu cliente. Portanto, antes de entrar aqui no requerimento do meu cliente, vamos só dar aqui uma vista de olhos nesta parte dos critérios, não é? Na parte dos critérios de porquê, como, quem. Portanto, quem é o meu cliente? Eu preciso de falar com ele e é preciso fazer uma boa qualificação deste meu potencial cliente comprador para que, obviamente, eu também possa gerir não só o meu tempo, como também o tempo do meu cliente. Importante estabelecer relação, empatia. Portanto, a confiança e, por sua vez, a empatia são pontos que vão permitir que o potencial cliente se deixe qualificar. Está bem? Portanto, se eu consigo criar uma relação com ele. Depois, perceber o meu cliente, portanto, praticar a escuta ativa. Ouvir para compreender o meu cliente e não para responder. Portanto, saber quais são os seus desejos, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, não é? E estar atento a todos os sinais. Portanto, esta qualificação de uma forma correta permite-nos, de facto, ter uma análise muito mais incisiva sobre a motivação e as necessidades do meu cliente, para além de conseguir também averiguar qual é a sua situação financeira, se vai precisar de recorrer a crédito, se tem capitais próprios, para eu também analisar o momento de maturidade desta decisão de compra, está bem? Depois também as prioridades a nível de tempo e do tempo também do meu cliente, saber os prazos que ele tem previsto para aquela compra e porquê. Também saber há quanto tempo ele está à procura e se já está à procura há algum tempo e viu imóveis, porque é que até hoje ainda não comprou. Isto tudo, portanto, todas estas questões, esta conversa, este relacionamento de confiança que eu vou criar com o meu cliente vai-me permitir, lá está, preencher os seus critérios de procura, os requerimentos e desta forma poder selecionar os imóveis que são interessantes para o meu cliente e a partir daí então avançar com o processo que se pretende, que será a marcação da visita. Nos meus requerimentos é importante ter em mente que a validade do meu requerimento será, neste caso, no Market Center de Lisboa, de 360 dias. Ao fim de 360 dias fica expirado este requerimento. O que quer dizer ficar expirado? Quer dizer que este cliente deixará de aparecer em matching noutras propriedades, a partir do momento que está expirado. Mas 360 dias será um tempo razoável para poderem trabalhar os vossos contactos. Depois devem também classificar o vosso cliente, se ele é um cliente A, um cliente B, um cliente C. Portanto, ele é um cliente que quer, que pode e que precisa, é só um cliente que quer e pode, mas de facto não tem o fator necessidade, ou é só um cliente que quer, não é? Ou que precisa, mas de facto não pode. Classificar o meu cliente, perceber quem ele é e de facto se ele está motivado para a compra. É muito importante esta classificação para que vocês também possam organizar a vossa base de clientes no sentido de trabalharem e focarem-se nos A e B, está bem? Claro que a qualquer momento um deles um A pode se transformar num C ou num B, ou um C pode se transformar num A ou num B. Portanto, e a ficha do cliente, tanto a ficha como o requerimento, é possível ser editada e alterada, como já vamos ver a seguir. Logo a seguir é muito importante saber que tipo de imóvel é que o meu cliente quer comprar. Que tipo de imóvel? Um apartamento, uma moradia ou um terreno? Ou então, caso seja arrendamento, portanto, também tem a opção para apartamento de arrendamento ou moradia de arrendamento. Não aconselho a fecharem a procura no subtipo de propriedade ou em outros campos de pesquisa. Isso pode fechar a nossa pesquisa quando formos fazer o matching, está bem? Porque é necessário que no imóvel tudo estivesse 100% afinado para que isto também tivesse afinado e fazer o matching perfeito.
mas não queremos fechar muita procura. Portanto, classificam o vosso cliente e escolhem qual é o tipo de propriedade do vosso cliente. Aqui nas observações eu posso utilizar, por exemplo, para evidenciar que tem que ter elevador, que tem que ter 2 lugares de garagem, que tem que ter vista rio, que a sala tem que ter 60 metros quadrados. Portanto, este tipo de detalhes eu posso colocar e usar as observações do meu requerimento para o fazer. Logo a seguir devo escolher a área, em que área é que o meu cliente ou em que áreas é que quer comprar. Também é outra coisa muito importante na qualificação do cliente, onde é que ele quer comprar e no caso dele escolher só uma área, tentar perceber se haverão outras zonas na cidade que possam ser interessantes para ele. Portanto, é só realmente escolher a área que ele procura comprar e com esta seta vermelha passar aqui para baixo essa zona. Se houver outra que ele também tenha interesse, vou escolher outra zona e passá-la novamente aqui para baixo e posso fazer isto assim consecutivamente, consoante as zonas que o cliente poderá ter interesse no imóvel que procura. Vamos entrar então aqui na área útil, na área total, nas assoalhadas, nos quartos e nos preços. Aqui os campos que eu aconselho a preencher são o mínimo de quartos, qual é o mínimo de quartos que o meu cliente quer e porque é que eu não ponho o máximo? Porque eu posso encontrar um imóvel com mais quartos pelo valor que o meu cliente pretende. Em relação ao valor, aconselho a colocar no máximo 15% acima do valor que o vosso cliente pretende comprar. Portanto, se ele pretende um imóvel de 600 mil euros, eu posso colocar aqui esta fasquia ou nos 700 mil, por exemplo, ou até nos 690 mil. Isso vai-me evitar de eu não perder oportunidades, porque se eu fosse colocar aqui 600, os de 630, os de 640, os de 650 não me vão aparecer na minha pesquisa. Por isso eu coloco o valor máximo e não o mínimo, está bem? Assoalhadas não vejo necessidade de colocar, mas apesar que o podem fazer, porque eu posso ter 3 quartos e não quer dizer que obrigatoriamente sejam 4 assoalhadas, até posso ter 5 assoalhadas. Por isso não fechar aqui as procuras é importante. O mínimo de quartos, o máximo de valor com uma margem de 15% acima do budget do cliente é importante. As áreas também só aconselho a pôr caso seja uma exigência do vosso cliente, está bem? Porque se eu vou colocar aqui áreas, vou fechar muito a minha procura. Se o meu cliente de facto me diz que não quer ver apartamentos que sejam inferiores de área útil a 120 ou 100 metros quadrados, pois eu coloco aqui no valor mínimo os 100 metros quadrados, portanto será aqui que eu vou colocar esta informação. Está bem? Depois de preencher todos os detalhes do meu cliente, então eu vou fazer guardar. Vou fazer guardar e vai-me automaticamente transportar para o ficheiro da ficha do meu cliente. E é na ficha do meu cliente que eu então tenho os requerimentos. Portanto, é aqui que eu vou colocar que requerimentos é que ele tem. Um cliente pode ter mais do que um requerimento, como podem ver aqui, está bem? Tem que ser um requerimento por cada tipo de imóvel. Portanto, eu tenho que criar um requerimento se for um apartamento e tenho que criar outro requerimento se for uma moradia. E igualmente para a venda ou para o arrendamento. O requerimento tem que ser individualizado por tipo de imóvel e negócio. Como vêem, eu tendo colocado aqui neste caso este requerimento desta cliente, eu coloquei qual é o tipo de imóvel que ela quer, coloquei qual é a zona onde procura, coloquei qual é o mínimo de quartos que precisa e qual é o máximo valor que esta cliente tem para investir e também classifiquei a minha cliente neste momento. E eu posso a qualquer momento, como podem ver aqui neste lápis verde, que eu coloco o rato em cima, aparece uma legenda editar, eu posso abrir este fecheiro, fazer editar e posso editar aqui o meu documento no número de quartos, no valor, acrescentar mais zonas, por exemplo. Posso chegar aqui e acrescentar outra zona a este requerimento. Posso alterar aqui o meu cliente de B para A, por exemplo, está bem? E também o estado, atenção, neste caso este está inativo, é um contacto que não está a ser usado, mas é importante de eu perceber se o meu contacto vai estar ativo ou inativo, porque se estiver inativo, já sabem, não me vai aparecer
também nas minhas pesquisas. Portanto, eu posso editar e guardar os meus requerimentos a qualquer momento, posso fazer essa retificação. E é assim que é importante, e é assim com esta visualização que vocês devem ter o vosso requerimento, está bem? Com o tipo de imóvel, a localização, o mínimo de quartos, o máximo valor, classifiquem os vossos clientes, porque só assim vocês vão poder de facto poupar o vosso tempo, poupar o tempo do cliente e poderem enviar imóveis focados somente nas necessidades que tem o cliente, naquilo que ele precisa e naquilo que ele procura.